Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, que vai nos dizer assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Nem torpezas, nem pavorrices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécio, mas como sábios. Amém, meus irmãos? Esta palavra se encontra no livro de Efésios, quando Paulo está ali exortando aquela igreja, aquele povo que andava praticando obras que não eram do agrado de Deus. Paulo está trazendo a realidade para aquelas pessoas que viviam como nécio, que vivia de qualquer jeito. E Paulo vai dizer: olha, atente para aquilo que Jesus Cristo fez. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Quando ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aquele povo não estava imitando o que Jesus Cristo fez diante de Deus, mas estava vivendo uma vida relaxadamente, nos seus deleites e nos seus prazeres. E Paulo agora chama a realidade para aquele povo que estava longe dos caminhos do Senhor. E a gente pode ver isso olhando para o mundo como está hoje. Pessoas dessa mesma forma. Quando era para ser imitadores de Cristo, era para seguir a Cristo, está seguindo o seu próprio eu. Paulo vai começar dizendo para que aquele povo ali, e ressoa até no nosso tempo, ser imitadores de Deus. Ele vai falar: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha como ele vai trazer a memória daquele povo, de que Jesus Cristo andou como Deus quis que ele andasse aqui, e para aquele povo dar valor ao sacrifício que Jesus Cristo fez naquele Calvário, que foi pela vida deles e foi pela nossa vida também. E Paulo vai dizer: andar em amor. Olha como ele fala: andar em amor, porque quem anda em amor não vai ter tempo de falar as palavras que não agradam a Deus, não vai ter tempo de odiar, não vai ter tempo de querer fazer o mal para as pessoas. Paulo estava vendo que esse povo aqui em Efésios estava andando ali em contendas, em ódio, em avarência, e estava ali criando uma confusão no meio daqueles que Deus queria que andassem como Cristo andou aqui. Paulo vai falar: andar em amor como também Cristo vos amou.
Nossa obrigação é amar o próximo, porque Cristo nos amou primeiro. E eu tenho que demonstrar este amor verdadeiro para com o meu próximo, porque Cristo, Ele nos amou e andou em amor. E se nós somos servos dEle, se nós somos filhos dEle, nós temos que imitar Ele. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Paulo, em outra passagem, vai dizer: sede meus imitadores como fui de Cristo. E como é que eu posso imitar uma pessoa como ele imitou Cristo? Só é a gente ver como era a vida de Jesus Cristo aqui. A gente vai ver que em todo momento Jesus Cristo estava orando. Jesus Cristo orou para iniciar a sua missão aqui na terra. Jesus Cristo orou para escolher os 12 discípulos que ia caminhar com ele. Jesus Cristo orou quando ele foi multiplicar aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. Ele deu graças a Deus, abençoou o alimento e deu para os discípulos ali repartir para aquele povo que estava ali faminto. Jesus Cristo orou ali no Getsêmani quando ele foi preso. Jesus Cristo a todos os momentos está nos ensinando que a oração é a chave da vitória. Jesus Cristo, ele vai nos mostrar que na hora da angústia que ele estava ali, a Bíblia diz que ele chamou o discípulo e disse: fique aqui que eu vou ali orar. E quando voltou, o discípulo estava ali dormindo e ele vai orar e pergunta: vocês não podem orar nenhuma hora comigo? Jesus Cristo vai orar e vai dizer: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas ele vai e ora: mas não seja feita a minha vontade, seja feito a tua. Em todos os momentos, Jesus Cristo se retirava quando ele vinha de uma jornada missionária. Quando ele vinha ali de um lugar que ele curava os enfermos, que ele expulsava os demônios, que ele multiplicava os pães, que ele falava acerca do reino de Deus, ele separava um momento para orar. E como é que eu tenho que imitar? Orando e jejuando, e tendo uma vida devocional, tendo um relacionamento com Deus como Jesus Cristo nos ensinou para que eu e você tenhamos, chamando Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. Foi assim que ele ensinou o discípulo a orar. Então, Paulo está dizendo: olha, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Que amor é esse? Que a gente nunca vai entender, como um ser, como uma divindade que é Jesus Cristo, ali se esvaziou da sua glória e andou aqui no mundo e trocou o nosso lugar pelo dele. E ali ele foi humilhado, ele foi espancado, colocado ele no madeiro sem ele ter feito nada, só porque estava pregando o amor. E ali se fez de sacrifício. Hoje não precisamos, como no Antigo Testamento, aqueles homens pegavam os bodes, pegavam as ovelhas, pegavam os bois, pegavam aqui aquelas pombas e oferecia como sacrifício para Deus. Hoje não precisamos mais fazer isso, porque Jesus Cristo se fez de sacrifício no nosso lugar. E aqui Paulo vai dizer: olha, andai com amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Jesus Cristo fez isso e foi na narina de Deus como cheiro suave. É assim que as nossas orações têm que subir até os céus. É assim que as nossas adorações têm que subir até o trono de Deus.
É assim que nós temos que colocar nossa vida no altar diante de Deus como um cheiro suave. Não como aquilo que cheira mal. Que ninguém vai ficar em um ambiente que está cheirando mal. Ninguém vai ficar junto de algo que está podre. E Deus é santo e Ele não recebe a oração daqueles que precisam se consertar. Ele não recebe uma adoração que é a metade para Ele e a metade para o mundo. Ele quer por inteiro. Ele nos quer por inteiro. Que a gente sirva a Ele em espírito e em verdade. Porque é esse os verdadeiros adoradores que Ele está procurando. E Paulo está exortando esse povo. Olha, andai com amor, como também Cristo nos amou, entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas ele vai falar, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Paulo vai começar a exortar esse povo. Primeiro ele fala para ser imitadores de Deus como filhos amados. Depois ele vai dizer andar em amor, porque Cristo nos amou e se fez de sacrifício para Deus e foi como um Deus, como um cheiro suave. E agora ele vai falar, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Mas o que estava prevalecendo ali no meio daquele povo era a prostituição, era todo tipo de impureza. E se nós formos ver, no tempo que nós vivemos hoje, está assim. A prostituição prevalecendo, até no meio evangélico, no meio daquele povo que Deus separou, está ali tendo a prostituição, está tendo ali todo tipo de impureza. E Deus não pode se misturar com aquilo que é profano. Deus não vai aceitar no meio do povo dele coisas desse tipo. Porque quando Josué foi ali e Deus entregou Jericó até a Josué, e Deus disse, olha, não pegue nada, porque aquele povo é idólatra, acabe com tudo, derrube tudo. A única família que vai sair ali com vida é de Raabe, porque ajudou os espias. Se aquela corda de cor escarlate tivesse na janela, foi assim e estava. E a única coisa que saiu ali com vida foi a família de Raabe, perdão. Mas Deus deu uma ordem, não pegue nada, destrua tudo, acabe com tudo, porque esse povo é um povo idólatra. E Acã foi lá e pegou o despojo, pegou a capa babilônica, pegou ouro, pegou prata, e trouxe para o meio do povo de Deus, no meio do arraial, cavou um buraco na sua tenda e enterrou. E agora vai Josué para outra cidade, para outro lugar, que eles tinham que passar por ali. Um povo um povoado com o nome de Ai, e ali ele foi ali para Ai e mandou os espias. E os espias voltou, não canse o povo, mande 2.000, 3.000, porque o exército é fraco. Não precisa ir o exército todo. E Josué foi lá e colocou 3.000 homens, mas quando voltou derrotado, perdeu a guerra. E quando Josué foi consultar Deus, e quando Josué foi se humilhar, colocar o rosto no pó, rasgou suas vestes e começou a orar a noite toda ali jejuando e disse, Deus, por que isso aconteceu? Porque Josué não consultou a Deus
antes de enviar os espias. E Deus revela há pecado, há anatema no meio do arraial. É por isso que eu não posso ir enquanto esse pecado estiver aí. Olha como Deus é santo. Josué, eu tenho vitória para lhe dar, mas enquanto tiver o pecado no meio, eu não posso subir, eu não posso ir, eu não posso lhe dar a vitória. E o que eu faço, Senhor? Tire o pecado do meio do arraial. E ali Deus começou a falar, chame tribo por tribo, casa por casa, chefe por chefe, e chegou em Acã, e Acã confessou. Eu fui lá, peguei a capa babilônica, peguei ouro, peguei a prata, enterrei tudo no meio da minha casa. E Deus disse a Josué para tirar ele do meio do povo, fora do arraial, apedrejar e tocar fogo em tudo que ele tinha. E botar um bocado de pedra ali em cima, para aplacar a ira, para tirar o pecado do meio do povo. E depois disso, Deus começa a dar estratégia a Josué, e Josué vence aquela batalha. É isso que Paulo está dizendo aqui. Há no meio de vós prostituição e toda impureza ou avareza, e nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Você é um povo santo, um povo separado, e por que há prostituição no meio de vós? E por que há impureza? E o que eu tenho que fazer, meu irmão, é se arrepender, é deixar de fazer aquilo que Deus não se agrada, porque nós não somos perfeitos, mas a perfeição é Jesus Cristo e mora dentro de nós. E a Bíblia diz: sede perfeito como o meu Pai é. E nós temos que ser perfeito nas áreas da nossa vida, mas tem área que ainda não é. Então chame o Espírito Santo de Deus para que a gente seja perfeito naquela área, para que a gente seja santo. E santo significa separado das imundícias que pode atrapalhar de ter um relacionamento com Deus. O que empata de eu ser um imitador de Deus, o que empata de eu e você andar em amor como Cristo amou, é a prostituição, é todo tipo de impureza. E Paulo continua dizendo: não convém a santo, não convém a você, que é um povo separado. E ele continua falando: nem torpezas, nem pavorrices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graça. Isso não convém, nem palavra torpe, palavra que não edifica, palavra que não vai edificar a vida de ninguém. Não convém, mas o que convém é ação de graça. É a gente ter o coração voltado para a obra. É ser imitador de Cristo. É andar em amor. Isso é ação de graças. Porque nem saber isto, que nem fornicador, nem impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus? Olha Paulo mais uma vez alertando aquele povo: olha, vocês têm que deixar de fora as palavras torpe, as pavorrices, as chocarrices, que não convém, mas antes a ação de graças, porque bem saber isto, que nem fornicador, ou como ele vai dizendo, nem fornicador, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então nós temos que ver nas áreas da nossa vida se há algum dessas impurezas que atrapalha da gente fazer parte do reino de Cristo e de Deus. Fornicador, impuro, avarento. Talvez eu não sou um fornicador, talvez eu não sou um avarento, mas talvez eu esteja impuro em alguma área da minha vida. E o que isso vai fazer se eu não tirar isso de mim? Me afastar do amor de Cristo.
porque, como eu falei, Deus é santo e não habita no meio de coisas que é profana. Então eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me consertar, eu tenho que lavar minhas vestes no sangue do Cordeiro. E ele vai falar: não sabeis isto, que nem fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus? E a idolatria aqui não significa só a um santo feito de madeira ou de gesso. A idolatria aqui é colocar aquilo na frente da obra de Deus. É colocar aquilo na frente das coisas que vêm do alto. É colocar qualquer objeto ou pessoa na frente da vontade de Deus na nossa vida. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eras treva, mas agora sou luz no Senhor, andai como filho da luz. Olha como Paulo vai dizer: olha, isso não convém para você, não seja companheiros deles quem? Dos idólatras, dos fornicadores, dos avarentos, daqueles que falam a palavra torpe, daqueles que praticam a prostituição. Ele vai falar no versículo 7 aqui, bem claro: portanto não sejais seus companheiros. No 6 ele vai falar: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha como Paulo vai ser bem claro. Ele vai ser bem explícito em falar: olha, ninguém vos engane com palavras vãs. E se há ainda no meio do arraial, no meio do povo de Deus, pessoas que se comportam com palavras vãs, olha como ele vai falar: porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Todos esses que praticam, tudo isso que Paulo está falando aqui é desobediente. E o que acontece com a pessoa desobediente? Vem a ira de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra que está nos exortando. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E eu e você sabemos quais são as áreas da nossa vida que precisa ser limpa, que precisa ser pura. E se a gente ficar desobedecendo a Deus, a ira de Deus vai cair sobre aqueles que é filho da desobediência. E ele vai falar: portanto, não sejais seus companheiros. Não seja companheiros de quem escarnece a palavra de Deus, de que tem palavras torpes, de que tem palavras vãs. Não seja companheiro de pessoas que se prostituem, que prostituem aquilo que é santo. Porque sobre essas coisas vai vir a ira de Deus. Paulo está dizendo aqui e está alertando para mim e para você: diante desses que existe hoje, não seja companheiros. Ele não está dizendo não fale da palavra, não pregue a palavra, não mostre o plano de salvação, mas não seja companheiro, porque o mau costume corrompe a conversação. Se eu tenho um mau costume, eu vou me corromper. Meu modo de comportar, meu modo de pensar, meu modo de agir. Se eu estiver andando com pessoas que têm mau costume, pouca hora, ou mais cedo ou mais tarde, eu vou estar sendo imitador dele e não sendo imitador de Deus. Paulo está dizendo: não seja companheiros, porque no outro tempo eras treva, mas agora sou luz no Senhor, andai como filho da luz.
Eu tinha companheiros assim, porque também andava nas trevas, é a palavra que está dizendo. Mas agora que eu ando na luz, eu sou filho da luz e eu tenho que andar como filho da luz. E o filho da luz não anda falando palavras torpes, não anda sendo fornicador, não anda se prostituindo, não anda sendo idólatra, não é avarento. O filho da luz vai andar em amor, vai andar imitando a Deus, vai andar dando valor àquele sacrifício que Jesus Cristo fez no Calvário e que foi para Deus como um cheiro suave, porque transformou a minha e a sua vida. É assim que um filho da luz tem que se comportar. É colocando em prática a palavra que libertou para libertar outras pessoas. É mostrar o plano de salvação para aquelas pessoas que andam acorrentadas, presa nos pecados. E a palavra continua dizendo: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Olha Paulo dizendo, olha, o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até o dizê-lo é torpe. Olha como Paulo está dizendo, aprovando o que é agradável ao Senhor. A obra do Espírito é bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Esta é a obra do Espírito. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Olha como aqui não pode se misturar aquele que tem a obra do Espírito, a justiça, a bondade e a verdade. Não pode se comunicar com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque as obras do Espírito vai condenar as obras das trevas. Porque não podemos aceitar, não podemos nos conformar com aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Antes, nós temos que renovar a nossa mente com a palavra, com a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Na minha e na sua vida, meu irmão. Estas são as obras do Espírito. A diferença é que nós não podemos viver praticando as coisas que o mundo nos oferece. Porque nós conhecemos o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode conhecer. Mas eu e você, que Deus nos escolheu para ir até a Jesus Cristo, conhecemos o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E Paulo vai dizer aqui, porque o que elas fazem oculto, até o dizê-lo é torpe, até o que eles fazem oculto desagrada a Deus. Mas todas as coisas que se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Ele vai falar para finalizar no versículo 14 e o 15, é a chave dessa mensagem desta manhã, quando ele vai falar, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porque Paulo está dizendo, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos. Ele está falando aqui para mim e para você, desperta desde que nós estamos andando. Os mortos são esses que praticam as obras frutuosas do inferno, do maligno. Então nós temos que despertar e levantar entre os mortos, porque nós somos vivos, porque o Espírito Santo de Deus nos vivifica e a carne nos mortifica. E estes homens estão vivendo assim nos tempos de hoje.
com essas obras que desagradam a Deus, e a palavra está nos exortando para que a gente desperte e não concorde com as coisas malignas que eles fazem, que ele fala, que eles pensam. Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos. Os mortos são aqueles que não querem nada com a palavra de Deus. Eu e você queremos, então desperte. Então fale do amor de Cristo. Então mostre as obras do Espírito Santo de Deus. O que Ele fez na minha e na sua vida. Porque Paulo está dizendo aqui, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, tu que foi escolhido por Deus. Não foste vós que me escolheste, mas eu, Jesus está dizendo, que escolhi a vós para que dê frutos e frutos duradouros. Então desperte no meio dos mortos, que não quer nada com a palavra, que não quer nada com Jesus Cristo, que quer viver nos seus deleites, nos seus prazeres, nos seus pensamentos, nos seus achismos. Mas eu e você queremos o que, meu irmão? O fruto do Espírito, que é bondade, justiça e verdade. Então, porque às vezes nós estamos vivendo que nem esses mortos, dormindo entre eles. Desperta, a palavra desta manhã é: desperta, tu que dormes, porque o mundo já é dos malignos e não podemos ficar brincando, porque Jesus Cristo vai voltar. E vai buscar um povo, dentre um povo, sem mácula, sem ruga, sem mancha, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E Paulo está dizendo, vocês estão vivendo no meio de prostituição e está achando que isso é normal. Vocês estão vivendo no meio de fornicadores e estão achando que isso é normal. Vocês estão vivendo no meio de idolatria e estão achando que isso é normal. Desperte, tu que dorme. Levante dentre os mortos, porque a palavra está nos exortando. E ele vai finalizar no mesmo versículo, na parte B, e Cristo te esclarecerá. Quando despertar, quando te sair dos meios dos mortos, do meio da imundície, Cristo vai esclarecerá tudo. Vai esclarecer na nossa mente, nos nossos olhos, no nosso coração. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécio, mas como sábios. Veja como você está andando, não é eu que estou dizendo, é a palavra que está falando. Veja como você está andando prudentemente, como andais, não como nécios, mas como sábios. Ande como sábios. A sabedoria vem do alto. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então não fique pegando coisas que os nécios estão falando. Atrás de nécios. Sendo seguidores, imitando esses nécios que a Bíblia está falando aqui. Mas imite aqueles que é sábio, imite aqueles que pode agregar algo de bom na sua vida. Imite a Cristo, ande na luz como Ele andou. Paulo nos exorta para que eu e você possa ser um imitador de Deus, possa ser um imitador de Cristo, possa viver em amor, para que a gente possa levantar entre os mortos e despertar e falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Meus irmãos, que esta palavra possa fazer guarita nos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou no meu e no seu coração. Que o Senhor Jesus Cristo nos dê um dia abençoado. Eu não sei qual é o horário que você vai ouvir essa mensagem, mas que o Espírito Santo de Deus esteja do seu lado para fazer discernir
tudo quanto a palavra quer falar no seu coração. Amém? Que o Senhor nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.